um caminho novo fará. Uma porta ele abrirá, onde mais saída. Oh Jesus, um milagre. e o milagre vai acontecer. A palavra final. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa se dizem que não. Nele está o sim, o amém. Nele está o sim e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar que Ele fará, que Ele fará. Pai, muito obrigado. O Senhor há de fazer, ó Deus, a tua obra neste lugar. Pai, o Senhor me trouxe aqui e eu sei, Pai, que essa pessoa vai reagir e a bênção do Senhor vai alcançá-la. Tu és fiel, Senhor, e nós já conhecemos a tua fidelidade. Pedimos a Ti agora, Pai, que o Senhor desça neste lugar com Teu poder e que a graça do Senhor venha sobre todos em nome de Jesus. E quem crê diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Acho que é a primeira vez que eu prego aqui, né? Agora que eu estou aqui diante de vocês, que eu lembrei. A gente pregou do lado de lá, né? Mas desde que eu vim para cá, não consegui vir pregar aqui ainda. A gente já fez um ano aqui? Agora em dezembro, né? Amém. Glória a Deus por isso. Olha, irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para fazer essas reuniões que eu faço fora de Bangu. Primeiro, quem não me conhece, eu sou o pastor Ednilson. Eu sou o líder da sede regional aqui em Bangu. E eu pedi a Deus para fazer essas reuniões. Todos os anos eu saio, vou às igrejas, visito as igrejas. E hoje, esse ano, eu orava a Deus e Deus não falava nada. Eu orava a Deus e Deus não falava nada. E eu demorei a fazer essas reuniões, a marcar essas reuniões com os pastores. Mas aí, de repente, Deus falou sobre reação. Essa palavra veio muito forte no meu coração, reação. E eu percebi que, às vezes, nós reagimos de forma errada. E por reagir de forma errada, nós não alcançamos o que Deus gostaria que nós alcançássemos. A nossa reação é muito importante. Reação é quando você age de acordo com a ação de alguma coisa ou com a ação de alguém. Você está indo de encontro àquela ação. Você está reagindo àquela ação. Se eu estou enfermo, eu preciso reagir a essa enfermidade. Geralmente a gente reage à enfermidade indo ao médico, né? Marca, vai, fica horas na fila. Se quem tem a bênção, Deus já deu a bênção de ter um bom plano, essa pessoa então já consegue ser atendido melhor, e a gente reage procurando médico. Só que, no nosso caso, nós temos uma fé, e nós cremos que Deus já levou as nossas enfermidades. Bom, aí a minha reação já muda. Aí quando vem uma dor, quando vem um problema no meu corpo, a primeira reação é entrar na presença de Deus, é repreender a enfermidade, é mandar uma embora, e, se necessário, aí eu vou ao médico. Aí eu vou, se necessário. Se não resolveu, lógico, a minha fé não alcançou o que tinha que alcançar, então eu vou ao médico, porque a nossa visão mudou, nossa reação tem que mudar. E aí fala assim comigo, reação negativa, resultado negativo. Por que tem muitos entre nós doentes? Desculpa a expressão que eu vou usar, mas na miséria ainda. Pessoas que já estão com Jesus, mas ainda dependem de uma cesta básica. Pessoas que ainda estão com Jesus, mas ainda passam necessidades financeiras. Porque nós não aprendemos a reagir. Por quê? Agora você vai repetir. Reação positiva,
Resultado positivo. Amém, Jesus? Porque não tem como o que você planta, você colhe. O que você semeia, você ceifa. É ensinamento de Jesus. Aí eu fui procurar na Bíblia. Irmãos, misericórdia. Mas tem muita gente que reagiu nos momentos difíceis, reagiu positivamente e Deus virou a situação dessa pessoa. Recentemente eu falei sobre o Jó, o homem que mais sofreu na Bíblia, né? Um sofrimento atrás do outro, perdeu filho, perdeu riqueza, ficou pobre da noite para o dia, ficou doente da noite para o dia, quase morre, não morre, pessoas criticando Jó, mas no final a Bíblia fala que Deus virou o cativeiro do Jó. E quando que Deus vira o cativeiro do Jó? Quando ele reage. Mas quando ele reage de uma forma positiva. Ele até ora pelos amigos dele. Ele até ora. Ele então recebe de Deus a direção. Ele reage de maneira positiva. Aí a Bíblia fala que Deus vira o cativeiro do Jó. Todos nós queremos a bênção, certo? Sim ou não? Nós estamos aqui porque queremos a bênção de Deus. Senão nós não estaríamos aqui. Só que eu preciso aprender a reagir positivamente. E aí tem uma coisa importante que eu quero falar com vocês hoje, que está em Mateus capítulo 5. É um ensinamento de Jesus sobre reação. E aqui tem algo muito importante, mas muito importante. Mateus capítulo 5. Jesus vai ensinar sobre reação. Amém? Eu sou... Desliga isso aqui para mim, por favor. Esse aqui. Eu sou meio enjoado com esse negócio de ventilador em cima de mim. Só esse aqui, Os outros, para eles, pode deixar. A não ser que eles estejam com frio. Vocês estão com frio? Sabe por quê? Porque aqui, eu sou assim, né? Aí é coisa minha. Eu sou meio enjoado. Eu aprendi isso com missionário, aliás. Foi o missionário que me ensinou isso uma vez. Eu observo muito, né? Eu sou muito observador, né? E eu fiz uma reunião lá em Volta Redonda com o missionário. Eu era líder da freguesia na época, e a igreja de Volta Redonda, eu que liderava a igreja de Volta Redonda. A gente fez uma reunião especial e tinha um ventilador assim, porque era muito quente o local, né? Tinha alugado um local, mas era quente. E ele entrou, quando ele entrou, ele... Desliga. Aí mandamos desligar, desligou. Aí ele falou, no altar a gente fica agitando, o nosso sangue esquenta. E frio, daqui a pouco eu não consigo fazer outro culto. Vou ficar sem voz, vou ficar gripado, vou ficar com problema, porque aqui eu não estou parado. Vocês estão sentados, mas eu estou me movimentando. Sangue esquenta e o ventilador bate. Aí a garganta vai embora, gripe, essas coisas. Assim, irmãos, nós vivemos no mundo. Por isso que essa mensagem é importante. Aprender a reagir positivamente. E no mundo a gente tem a nossa fé. Mas a gente tem que também aprender a viver nesse mundo. É ou não é? Tem que aprender a viver nesse mundo. E aí a gente começa a aprender algumas coisas. Como o missionário é um homem cheio de sabedoria, eu catei aquilo para mim e desde então eu não consigo mais. É uma coisa talvez até um pouco psicológica. Porque eu não consigo mais pregar com o ventilador em cima. Eu lembro logo do missionário falando. Aí eu não consigo mais. Então é coisa minha. Eu não sou chato não, tá? Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim: Ouviste o que foi dito? Olha o ensinamento de Jesus, irmãos. Olho por olho, dente por dente. A lei fala isso, certo? Olho por olho, dente por dente. Era a lei de Moisés. Jesus está falando, você ouviu o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Gritou, você grita. Xingou, você xinga. Arrumou confusão, você vai também arruma confusão. É olho por olho, dente por dente, é isso que você ouviu. Agora olha o ensinamento de Jesus, 39. Eu, porém, vos digo. Não achou não, Mateus 5? Eu espero. Eu espero para todo mundo prestar atenção. Tá na televisão também, na tela aqui, ó. Eu, porém... até... rapaz, tá chique, hein? Olha, televisão e tudo. Tá ali, amém? Coisa boa, né?
Quem não chegou a frequentar outra igreja aqui do lado? Não frequentou? Ali a gente tinha um problema sério com infiltração. Sério, sério. Aquele mofo lá, o pastor vivia... Pastor, me tira de lá. Mas era muito mofo, né, pastor? Era muito mofo, era brava a coisa. Até tive que... verdade. Então agora, eu estava lá em cima, agora eu falei, caramba, como dá para fazer um jantar de casais, como que dá para fazer... Aliás, teve um, né? E eu não pude vir, infelizmente, jantar de casais, evento com jovem aqui em cima, tem que chamar esses jovens todinho santíssimo, levar aqui para cima, fazer um trabalho lindo com os jovens, não é? Podemos fazer. Vamos marcar depois isso aí. Com o pastor Alex tem que ter cuidado, porque se você falar alguma coisa, ele é aquele tipo de pastor que você dá a mão, ele já te leva todo. Ele vem... É assim, eu conheço ele, irmão. Olha, o pastor Alex foi membro meu lá na freguesia. Membro, nem obreiro foi. Aí depois que eu preparei ele para ser obreiro. Sabia? Aí eu que preparei ele, eu que levantei o obreiro, era membro daqueles bem... Deu muito trabalho. Depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui então, 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Olha como Jesus vai ensinar sobre reação. Presta atenção. Não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a... É fácil isso? Não é fácil. Mas é ordem? É. Se alguém me maltrata, Jesus está falando, reaja de uma maneira diferente. Geralmente no mundo, não só no mundo, dentro da igreja tem muita gente que age assim, né? Você faz o mal para a pessoa e a pessoa já fecha a cara para... Problema não, na próxima Santa Ceia você vai ver. Em plena Santa Ceia, às vezes, né, a pessoa já fica com raiva de alguma coisa. E ali ela já até projeta uma vingança lá na frente. Mas Jesus falou, não, se bateu de uma face, vira outra. A reação é diferente. Você vai ver que ele vai ensinar a gente a reagir. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Glória a Deus. Só coisa difícil. Está pensando que é fácil seguir Jesus? Só coisa difícil. Alguém te pediu, tentou tirar, pleitear, para tirar de você alguma coisa, dá também a capa. Olha as reações, como são reações difíceis de tomar. Mas são reações que vão gerar para você uma grande bênção. Se você conseguir ter o domínio próprio, o controle, para reagir de acordo com o que Jesus está ensinando, você vai ver lá na frente, a gente vai ver isso na palavra, daqui a pouquinho, você vai ver lá na frente que a bênção de Deus vai chegar até você. Aliás, essa é a razão de algumas pessoas estarem na igreja e não receberem a bênção. As pessoas estão na igreja, até estão bem, se sentem bem. Quem é que não vai se sentir bem num ambiente desse? Não é? Onde não tem xingamento, onde não tem sujeira, onde não tem gente fumando, onde não tem bafo de cachaça, onde não, né? Quem não vai se sentir bem num ambiente desse? Né? Agora, receber muitos milagres, nem todos recebem. Porque nós estamos na igreja, mas não aprendemos a reagir do jeito que Deus manda. A gente reage de acordo com o que a gente foi educado, reage de acordo com a cultura que a gente recebeu dos pais, reage de acordo com a nossa ira, reage de acordo com a nossa vontade, e muitas dessas reações faz com que a gente perca a bênção. Jesus está ensinando, antes, olho por olho, dente por dente. Agora, eu estou lhe dando uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Por mais que você não goste, por mais que você não ache isso legal, pastor, eu jamais vou ser assim, eu não nasci para ser boboca, não. Isso não é ser boboca, isso é ser obediente. Boboca é uma palavra boba, né? Boboca, agora que eu pensei. Ninguém mais usa essa palavra, né? Mineiro? É mineiro? O pastor Rogério é mineiro agora. Rogério Postigo, foi para Minas. Boboca, eu vou falar com ele sobre isso. Pastor, tem boboca aí? Mas por que mineiro fala isso? É alguma comida lá? Não. É bobo, gente boba mesmo. Boboca, obrigado por falar que é o mineiro, então.
Mineiro é gente boa. Amém? Vamos voltar aqui então, pessoal. 41. E, olha como é que vai ficando mais sério. Se qualquer te obrigar, irmãos, a caminhar uma milha, vai com ele? Obrigar é fácil. Você está fazendo uma coisa, não é por amor. Você está fazendo uma coisa por obrigação. Alguém está te obrigando a fazer. Entendeu isso? Não é assim que, faz isso para mim, e você fala, glória a Deus, o pastor me pediu para fazer uma coisa na igreja, eu vou lá, pastor, amanhã de manhã eu estou lá lavando o banheiro, amanhã de manhã eu estou lá limpando as coisas, obrigado, pastor, que eu queria fazer uma obra, aí você vem todo feliz fazer a obra. Tem gente que lava o banheiro da igreja cantando louvor, né? Agora, se o pastor fala assim, você, obreiro, não vou nem falar membro, você, obreiro, você vai vir amanhã e vai lavar o banheiro, mas eu não sei lavar, vai lavar, estou mandando. Opa, espera aí, pastor, o que é isso? Virou o que isso aqui? Exército? O que é isso aqui? Não é assim não. Aí a pessoa já começa, lembra, já que o senhor conhece os mineiros, né? Já como é que é aquele galinho que isso aqui deles sabe assim? Não tem um galo? Um galinho pequeno? Garnizé? Quando você, já viu esses galinhos? Quem já viu esse galinho garnizé? Quando você vai em cima dele assim, ele já se arma assim, né? Vai para cima dele para ver. Ele dá uns pulos assim, né? Um bichinho é pequenininho, mas é valente, irmão, aquele galinho. Eu gosto daquele galinho. Ele é valente. Isso aqui ele sobe, pode sair de pé. Você vai levar esporada se você chegar, né? E tem gente que fica assim. Quando? Quando é obrigado a fazer alguma coisa. Tem gente que gosta de fazer no amor, que é o que eu gosto também. Eu acho que deveria ser assim, né? Tem uma necessidade, eu vou lá e faço, eu amo fazer, eu vou lá e faço. Mas quando você é obrigado a fazer, irmãos, Jesus está falando, se te obrigarem, olha o que Jesus está pedindo, vê se não é difícil. Quando te obrigarem a andar uma milha, anda duas. Faz além do que esperavam que você fizesse. Faz além. Te obrigar a limpar, então você limpa melhor ainda do que a pessoa vai olhar e da próxima vez ela não vai te obrigar, porque ela vai valorizar o que você fez. Jesus está ensinando coisas, reações, que não são fáceis. Não são nada fáceis. A gente lê, é ordenança, Jesus está ensinando, é ensinamento dele, mas não são fáceis. Só que eu preciso aprender a reagir. Muitos casamentos serão salvos se nós aprendermos a reagir desse jeito. Eu não preciso levantar a mão, as irmãs, mas pensa aí, irmã, você que tem um marido que te chateia, todo dia você se aborrece com ele. Não levanta a mão não para o marido. Não levanta a mão não. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber, é coisa particular. Né? Porque senão vai levantar até o pé, né? Ele me aborrece todo dia, pastor. Se você aprender a reagir, seu casamento vai durar o resto da vida todinha, porque tem que ser assim. Casamento não é para acabar não, é para durar. Até o fim. Só que eu preciso aprender a reagir quando a minha esposa faz algo que não me agrada. A minha reação positiva vai gerar um resultado positivo. Amém, Jesus? É assim que funciona. No mundo espiritual vai funcionar desse jeito. Alguém falou para você assim, fizeram macumba para acabar com a sua vida. Aí você reage com medo. Reação negativa, resultado, aquele negócio vai pegar. Não, pastor, não pega não. Contra Jacó não há encantamento. Mas você está cheio de medo da macumba que fizeram. Falaram que fizeram a macumba lá no cemitério, seu joelho tremeu. Você precisa reagir positivo. Não, irmão, tudo bem, eu sou filho de Israel, eu sou Israel do povo de Deus. Contra Israel não tem encantamento não, fique em paz. Que Deus abençoe a pessoa que fez esse feitiço para mim. Que Deus abençoe a pessoa que fez essa macumba para mim. E ainda reage assim, tá? Não reage com ódio não. Ele não sabe... Tem gente que já manda essa, né? A mão do meu Deus vai pesar sobre ele. Já começou, está errado. Jesus falou, deu na face e vira outra. Olha a reação. É negativa essa reação. Jesus não esperava que você reagisse desse jeito, desejando o mal daquela pessoa que te fez o feitiço contra você.
Mas a pessoa já fala desse jeito. A mão do meu Deus, ela não sabe com quem ela está mexendo. Ela não sabe com quem ela está mexendo. Porque o meu Deus é maior do que essas entidades dela. Porque o meu Deus vai pesar a mão sobre ela. Ela vai ver o que vai acontecer com ela, porque ela fez isso comigo. É isso que Deus está falando aqui? É essa a reação que Jesus está pedindo da gente aqui? Não é. Aí as coisas não funcionam, as coisas não acontecem, a doença aparece, os problemas aparecem, e a gente não entende, sabe por quê? Porque a gente está na igreja, a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta, a gente vem, a gente louva, a gente adora, varre casa louvando, capina quintal louvando, a Avenida Brasil está um nojo, né, irmão? Misericórdia, um nojo, meu Deus do céu, está cheio de obras, e essas obras parece que eles fazem só na hora, de vez de fazer essas obras de madrugada, né? Mas está um nojo no Brasil. Então você está lá e você está louvando, está adorando. Aí acontece o negócio e você fala assim: o que está acontecendo comigo? Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva eu não estou entendendo. Só que quando você tem que reagir diante de uma situação, você reage de uma forma que Deus fala para não fazer. Reação negativa, resultado negativo. Ele não manda você, ele vai falar isso aqui na frente, ó. 41, onde eu parei, né? E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ouviste o que foi... Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Eita, esse aqui é brabo, hein? Já pensou? Seu Manel vai aparecendo ali na esquina ali, e vai me pedir emprestado. Sai daqui. O pastor Célio, né? O pastor Célio que tem dinheiro. E chegou o pastor Ednilson, vai me pedir emprestado. O pastor Célio já sai correndo assim, vou embora. Vou para Campo Grande, para minha casa. Brincadeira, pastor Célio. Calma, não vou te pedir dinheiro emprestado, não. Já ficou nervoso já, só em falar. A Bíblia fala assim, ó: não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Que estranho, né? Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Rapaz, Jesus pede coisas difíceis para a gente. Pede ou não pede? Muita gente não quer estar na igreja e servir a Deus como deveria. Mas se eu não sirvo a Deus como deveria, eu também não vou ter os mesmos resultados que eu deveria ter. Por isso que Deus falou comigo quando Ele falou de reação. Não são coisas fáceis. Você só está vendo parte do que... Tem muita coisa para ver aqui. Mas você só vê coisa difícil. Ele está te pedindo coisas que são difíceis. Se você não estiver bem espiritualmente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir agir desse jeito. Vai ser difícil. É ou não é? Não estamos falando de coisas fáceis de fazer, não. Aí ele vem e ele vai falar aqui assim ainda. Nós vamos até o 47 aqui. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu. Isso é a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Pronto, acabou. Jesus, que isso, Jesus? Eu tenho que amar até o inimigo. Os inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Opa. Fazei bem aos que vos odeiam. Misericórdia. E orai pelos que vos maltratam e vos... E agora? E aquele vizinho encrenqueiro, que você vive orando para ele sair de lá, que você não aguenta mais. Manda um raio, Jesus, manda um raio. E agora? Como é que a gente faz para continuar obediente? Fala assim: na obediência tem bênção. Você sabia disso? Na obediência tem bênção. Quando você decide obedecer a Deus, tem coisas que vão te alcançar sem você nem pedir. E quando eu falo obedecer, não é o que a gente faz naturalmente. O que a gente faz naturalmente, a gente é de Jesus, então, né? A gente não xinga, a gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente vai à igreja todo domingo pelo menos, a gente vai à igreja, alguns vão mais vezes, a gente procura manter uma vida tranquila, a gente é de Deus. Mas só que Ele está pedindo coisas aqui que vai além, que se eu não respirar fundo, eu não consigo fazer. Que se eu não parar para refletir na hora da ira, eu não vou conseguir fazer.
Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? Ele está pedindo, na lei eu só precisava amar quem está próximo de mim. Os inimigos que vinham contra mim eu aborrecia. Só que agora ele diz que eu tenho que amar meus inimigos. Aqueles que me odeiam. Aquele vizinho que mora em cima, que vive fazendo barulho, vive xingando, reclamando de tudo. Aquele que... não vou nem falar, porque... Amém, Jesus? Bendizei que os que vos maldizem. Aquela pessoa que vive te amaldiçoando, desejando seu mal. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu preciso orar por aqueles que me perseguem. Vê se é fácil. Amém, Jesus? Vê se é fácil. Só que se eu faço, eu estou reagindo positivamente, porque eu estou debaixo de obediência. E na obediência tem o quê? Bênção. Ela te alcança. Esse tem que ser um ponto para a gente, para você que já se converteu ao Evangelho, parar e refletir. Eu preciso melhorar. Eu não estou julgando ninguém não, tá? Não estou julgando reação de ninguém não. Não é a mensagem para julgar a sua reação. Pelo contrário, eu estou já dizendo que são coisas difíceis. Mas que eu preciso, se eu reagir negativamente a uma situação, uma perseguição, alguém que me maldiz, alguém que me maltrata, alguém que me pede as coisas, alguém que me deu um tapa sem mão, que a gente fala, né? Aqueles tapas que você sente mais do que se fosse um tapa de verdade, né? Aquela traição, aquela pessoa traíra, né? Que você ajuda, depois passa a perna em você e você fica, imagina, aquela amiga que a mulher bota dentro de cara e depois leva o marido dela embora. Como é que vai perdoar uma mulher dessa? Fala para mim. Como é que vai perdoar uma coisa dessa? Eu te dei um lá para você morar e você levou meu marido. Eu te ajudei quando você mais precisou e você se engraçou com a minha esposa e levou minha esposa. Vontade de pegar uma perna de 3 e dar na cabeça. Mas aí a Bíblia manda eu perdoar. É fácil. A Bíblia manda eu orar por essa pessoa. Quer dizer, eu vou orar a mulher vai orar pelo marido que foi embora e vai orar pela amante do marido que levou ele embora. Vai dizer para mim que é fácil? Não é. Mas é o que a Bíblia manda? É. E agora? E agora? Como é que fica isso? Na obediência tem bênção. Mas como que eu vou obedecer uma coisa dessa? Se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lhe dá a capacidade de reagir positivamente em todas as situações. Basta você dar um passo para trás, respirar fundo e pensar: Senhor, a minha vontade é desganar. A minha vontade é torcer o pescoço. Mas o Senhor diz para fazer desse jeito. Então, eu vou fazer do seu jeito. Entende? Nessa hora, os céus começam a se mover. O mundo espiritual começa a se mover na sua direção. E você começa a ver o resultado positivo da sua reação positiva. Entendeu? Sim ou não? Está começando a entrar, a encaixar, a entender a importância disso? Aí ele vai fechar aqui no 48, 47, né? Não, perdão, 46. 45 ainda? Rapaz, eu tenho que correr, que eu tenho muita coisa boa para vocês aqui. Eu estou sem relógio. Essa aqui, ó. Essa pulseira é uma campanha, tá? É uma campanha que a gente vai fazer hoje à noite. Tem culto hoje à noite aqui, pastor? Cadê o pastor? Tem? Então eu não vou convidar não, senão eu ia convidar. A gente está fazendo uma hora com Cristo. Está fazendo uma hora com Cristo aqui também, não? Não? Então vou convidar. Não está fazendo? A gente está fazendo lá na sede uma hora com Cristo, toda primeira segunda-feira, de 7h30 até 8h30, para Deus prosperar. Mas uma hora cravada. Eu começo hoje, 7h30 e termino 8h30. E eu vou colocar essa pulseira no pulso de todo mundo. Aqui está escrito assim, ó: nada te faltará. Um mês inteiro para Deus operar com a unção, para não faltar nada mais na sua vida até o final do ano. Vai ser benção. Amém? Está convidado. Diga amém, Jesus. Não vou insistir não, porque o pastor já me olhou de cara feia. 45. Para que sejais filhos do Pai que está onde? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Você entendeu isso aqui? Ele diz que eu sou filho, se eu reajo desse jeito. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Caramba, então é importante, irmãos. É importante eu pegar os ensinamentos de Cristo, e mesmo que eu não concorde com algumas coisas, eu, ser humano, carne, não concorde com algumas coisas, como virar o rosto, tem gente que tem, dificuldade de concordar com essas coisas. Orar por quem persegue, amar o inimigo, orar... Tem gente que tem dificuldade com essas coisas. Mesmo que eu tenha dificuldade, eu preciso entender, para que eu seja realmente filho, olha como é que é forte isso, irmão. Para que eu realmente seja filho do meu Pai que está no céu, eu preciso respeitar isso aqui. Então, por muitas vezes, você vai ter que ir contra a sua vontade, contra a sua própria vontade, para poder reagir positivamente aos olhos de Deus, não aos seus olhos. E a reação positiva vai gerar resultado positivo para você. E eu vou te mostrar isso. Um dos resultados positivos que Deus vai trazer para você está aí no capítulo 5, só que voltando lá no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5 aí. Pode ler todo mundo. Vamos ler junto aqui, pronto. Versículo 5. O que diz aí? Os mansos, por quê? Herdarão a terra. Ele está falando de pessoas que se tornaram filhos pela ação, não pelo que falam, não porque simplesmente aceitaram Jesus e passaram pelas águas, porque tem muita gente que aceitou Jesus, passou pelas águas e continua com ações que não agradam a Deus. Você sabe bem disso. Ele está dizendo, se você consegue abençoar quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue, se você consegue virar outra face, se você consegue dar a capa porque te pediram a vestimenta, se você consegue fazer o que eu estou falando, você se torna filho do meu Pai que está no céu, e você é uma pessoa mansa que vai herdar a terra. Não está falando do céu, não está falando da vida eterna, está falando daqui, agora. Está falando dele abençoar você aqui, dele multiplicar a sua vida aqui, dele alcançar você quando você precisa. E aí eu vou entrar numa mensagem, eu sei que começou 8, né? Eu vou tentar acelerar um pouco mais, mas eu vou entrar numa mensagem agora, eu quero que você preste atenção para eu poder orar com vocês. Quando você age desse jeito, e começa a reagir de maneira positiva, reagir de uma forma que agrada a Deus, não a você mesmo, talvez até desagrade você, mas você sabe que está fazendo a vontade de Deus, então você está agradando a Deus, você está reagindo positivamente, você vai ter resultado positivo. Uma das coisas boas de agir assim, indo contra a sua própria vontade, é que nessa terra você vai ser abençoado, essa terra vai ser herança, você vai conquistar essa terra, você se tornou uma pessoa mansa a partir desses ensinamentos aqui. Mas uma outra coisa que é importante é que Jesus, ele vai lembrar de você nas horas que você precisar. E quando eu falo lembrar, eu falo no sentido de visitar você, de estender a mão para você. Eu falo no sentido de você ver Deus operando no momento em que você mais precisa. Porque tem gente que não vê isso. A pessoa, na hora que ela mais precisa, parece que Deus não lembra dela. E por que isso, se Deus é bom? Será que Deus agora, ele escolheu alguns? Ele não escolheu alguns. A verdade é que as minhas reações afastam Deus de mim, ou as minhas reações aproximam o Senhor de mim. Eu costumo falar, é um costume meu, porque eu gosto de futebol, jogo bola com os garotos lá em Bangu e tudo. Eu costumo falar que Jesus pegou, quando ele foi na cruz do Calvário e morreu por nós, ele matou a bola no peito e lançou para a gente. Só que a gente não quer pegar essa bola e continuar o jogo. Muitos de nós, né? Muitos não. Alguns de nós. A maioria está fazendo isso, na verdade. Alguns de nós não querem pegar essa bola e continuar o futebol, continuar o jogo com Jesus. A gente quer que ele continue. Continue.
Vai continuar o quê? Ele fez, está feito. Ele morreu, ele ressuscitou, ele levou sua maldição, ele levou sua enfermidade, ele te prosperou, ele te abençoou, ele já te enriqueceu em tudo, diz a Bíblia. Ele foi embora e subiu, e agora ele deixou o Espírito Santo com a gente para nos ensinar todas as coisas. Ele deixou o Espírito Santo com a gente para nos mostrar toda a verdade, para que a gente possa fazer o que ele faz, o que ele manda a gente fazer. Eu posso sim ser uma pessoa mansa. Eu posso sim ser uma pessoa que não sou mais encrenqueiro, reconhecido como encrenqueiro, encrenqueira. Tem gente encrenqueira na igreja? Aqui não, aqui em Santíssimo não, só em Bangu, né? Aqui em Santíssimo, na igreja, não tem encrenqueiro aqui não. Só tem encrenqueiro lá na sede de Bangu, lá tem bastante. Não tem não? Lá também não tem não, obrigado. Estava esperando alguém falar isso. Tem muita gente encrenqueira na igreja ainda, irmãos. Encrenca com tudo. Com tudo. Por isso que eu falei que essa pulseira aqui é da campanha, já avisei logo. O pastor está ficando meio garotão, com pulseira. Não, isso aqui é uma campanha. Já falei logo, para não ter encrenca comigo. Amém, irmãos? Já falei para não ter encrenca comigo. O que eu quero que você entenda é que a minha reação, ela pode me afastar de Deus. Ou a minha reação, sendo positiva, ela pode aproximar Deus de mim. E vai fazer com que Deus lembre de você na hora que você mais precisar. Hoje, esses dias, não, ontem de manhã, aliás, anteontem, uma mãe me mandou uma mensagem. Falou, pastor, a minha filha quer dar um testemunho de 2 propósitos que o senhor fez aqui na igreja. E uma oração que o senhor fez por ela. Ela é meio envergonhada, então estou te avisando para o senhor dar uma força para ela lá amanhã, que foi ontem. Aí ela foi de manhã, ontem. Essa menina, ano passado, ela me chamou, ela falou, pastor, ora por mim que eu vou fazer a prova do Enem. Eu quero fazer a faculdade, mas meus pais não têm condições de pagar. E eu vou fazer essa prova do Enem e eu preciso passar. E eu orei por ela. E eu tinha feito, logo depois, eu fiz uma campanha, não sei se o pastor fez aqui, onde eu dei uma caneta para a pessoa, e essa caneta era para a pessoa guardar, para ela fazer algo importante com ela. Deus ia dar algo importante para ela assinar. Aí a menina pegou essa caneta, apresentou a Deus, e falou, eu vou assinar meus documentos lá da faculdade, eu vou ganhar essa vaga. E ela falou, pastor, demorou, hein? Foi ano passado isso, o Enem que ela fez. E nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. Aí veio uma campanha, um propósito que eu fiz no domingo, que foi um propósito da resposta de Deus. A palavra era outra, era confirmação. Confirmação de Deus. Aí eu falei para o pessoal assim, ó, leva o celular para a igreja. Pode levar. Chega lá, tira o som, porque eu vou apresentar o celular vai representar a tecnologia que as pessoas vão confirmar para você a bênção. Fez isso também? Fez. Então, aí ela deu testemunho. Passou, eu recebi a confirmação, entraram em contato comigo, e eu vou mandar o vídeo, ela mandou o vídeo, ela com a caneta da campanha, assinando. Ela passou na faculdade de História, que ela queria, e vai fazer a faculdade de História sem pagar um centavo. Deus lembra de você. Amém? Eu quero falar sobre isso antes da gente orar. Deus, se você tomar a decisão de reagir positivamente diante de circunstâncias negativas, porque reagir positivamente diante de circunstâncias positivas, fácil. Fácil, fácil. O que Jesus está ensinando aqui é reagir positivamente diante de circunstâncias negativas. É isso que ele está ensinando. Não é? Não é assim? É assim. Se o seu netinho chega, a senhora é vó, o senhor é vô, o senhor vai reagir positivamente. Vai abrir um sorrisão, vai correr, vai pegar ele no colo e vai ficar o dia inteiro com o seu netinho, sua netinha. Que felicidade. Reação positiva, mas quem é que não vai reagir assim diante do seu neto, da sua neta? Mas se é aquele garoto implicante que fica jogando bola no seu portão lá, entende? E ele vem e pede água, depois de azucrinar seus ouvidos com aquela batida. Ó, tem mosca aqui, mas eu tomei banho, tá?
Essa música aqui é culpa do pastor Alex. Ou se é um rapazinho assim, um garotinho assim, como é que você vai reagir? Aí não é seu netinho que você tanto ama, é um rapazinho da rua lá que vive implicando com todo mundo, brigando com todo mundo, boca suja, fica jogando bola no teu portão. Como é que você vai reagir? É agora que... Então, pode ser, mas aí reação negativa, resultado negativo. Como é que você tem que reagir? Positivamente, tentando resolver aqui de maneira positiva, para receber resultado. Quem sabe até ganha esse garoto para Jesus, se agir assim. Amém, pessoal? Quando ele menos esperar, você prepara um bolo, um café. Vamos tomar um café comigo aqui? Quê? Aí você vai lá, faz. De repente, tem um trabalho de jovem lá na igreja, quer ir lá? De repente você vai ganhar aquele garoto para Jesus. Isso faz com que Deus venha lembrar de você nas horas que você mais precisa. Vamos rapidinho em Gênesis, capítulo 8. O pastor já fez tudo, né, pastor? Oferta, tudo, né? Estou à vontade? Não, mas não posso demorar mais, não. Eu vou ser rápido agora. Eu só quero que você entenda que Deus lembra da gente quando a gente reage positivamente. É só isso. Eu acho que sobre a reação você já entendeu. Não entendeu? Acho que não tem dúvida. Mas eu quero que você entenda que um dos benefícios de reagir positivamente é Deus lembrar de você na hora que você mais precisar. Ele vai lembrar de você. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Eu costumo não deixar os obreiros ajudarem as pessoas na igreja a procurar Gênesis, Apocalipse e Salmos. Porque se a pessoa vem à igreja e não sabe achar esses 3 livros, ela não está bem com Deus, não. Não está. Não fica triste comigo, não. Porque se eu falar Gênesis e você for para o Novo Testamento, você está na igreja há um tempão, eu falo Gênesis, você vai para o Novo Testamento, você não está bem com Deus. Você não lê a Bíblia em casa. Não lê. E você não vai ter resultado, não está tendo resultado, porque você não está reagindo bem. A verdade é essa. Então eu não deixo, falo para os obreiros, não ajuda a pessoa a achar Gênesis. Antiga na igreja não, só se for gente nova, não convertida. Porque é o primeiro livro. Apocalipse é o último livro. E Salmos, como é que acha Salmos? Fecha a Bíblia, abre no meio, você vai no máximo voltar um pouquinho, já achou. Porque está no meio da Bíblia. Se você ler a Bíblia em casa, você vai achar esses 3 livros fácil. Agora, se eu falar Esdras, aí tudo bem. Né? Esther, Amós, aí tudo bem. Vamos voltar aqui então? Gênesis capítulo 8. Fica a dica, tá? Você precisa ler a Bíblia em casa. Bastante. Não é só na igreja, não. E lembrou-se Deus de quem? De Noé. Olha como é que Deus lembra quando a gente reage positivamente. Aí eu te pergunto, qual foi a reação de Noé quando Deus falou para ele assim: vai chover muito, filho. Faz um barco agora se quiser salvar sua família. Qual foi a reação dele? Era loucura, era ou não era? Nunca tinha chovido na terra ainda, quando Deus pediu isso para Noé. Nunca tinha chovido. Era loucura. Ele fala: eu vou acabar tudo através de chuva. Era coisa doida. E ele fala assim: você faz uma embarcação para salvar os animais, 2 de cada, e para salvar sua família. Era tão doido, que Noé levou 100 anos para fazer esse barco. 100 anos para Deus cumprir essa palavra. 100 anos. Mas qual foi a reação do Noé? Quando Deus falou? Ele obedeceu. E agora, Deus lembrou de quem? Do Noé. Reação positiva, resultado? Porque Deus vai lembrar de você. E na hora que você precisar, estiver correndo para o hospital, Deus vai lembrar de você. Esses dias um irmão lá na igreja passou mal. E quando eu soube, já estava internado. E eu comecei a orar, porque esse irmão estava na igreja constantemente. E eu comecei a orar, e saiu da igreja, saiu do hospital esses dias. Ontem ele foi na igreja, para surpresa minha, fiquei surpreso, surpresa boa, né? Mas ele foi na igreja ontem, ele falou: nem era para vir, pastor, era para ficar de repouso, mas eu vim, não aguentei mais, estou muito tempo sem vir à igreja, muito tempo internado no hospital. E ele falou uma coisa para mim:
Ele falou assim: eu estava no hospital muito agitado, sem paz, sabendo se morria, se não morria, sem paz. Aí, uma palavra, eu continuei mandando mensagem para ele, e ele orando lá, Deus mostrou a ele coisas que estavam ainda erradas, e que ele sabia que tinha, mas não queria mudar. E ele falou assim: Senhor, eu entendi, já entendi o recado. Saindo daqui, isso não vai acontecer mais na minha vida. Eu acabei com isso na minha vida. O Senhor está tratando comigo desse jeito. Irmão, se Deus tiver que ser duro para tratar com você e salvar você no final, para toda a eternidade, Ele vai tratar duramente, porque Ele quer sua salvação. Ele não quer agir assim. Ele é amor, mas de vez em quando Ele faz, Ele é severo também. E ele entendeu. E quando ele entendeu, ele falou: pastor, a partir desse momento eu fiquei deitado, meditando, louvando, adorando, parei de reclamar, parei de murmurar, mandaram começar a caminhar no hospital, comecei a caminhar louvando, falava com um, pregava para um, orava para outro, e já estou aqui. Já saiu do hospital. Só que eu tenho que fazer um tratamento ainda, mas eu creio que vou me livrar do tratamento também. Porque agora eu entendi. Irmãos, Deus vai lembrar de você quando você obedecer. Na obediência tem bênção. Ele lembrou do Noé, porque ele pediu uma coisa doida para o Noé, mas o Noé fez. Foi ele que pediu. Amém, Jesus? Capítulo 19. Desculpa estar demorando, irmão, mas eu preciso pregar essa mensagem para você. Amém? Espero que essa mensagem esteja te ajudando. Capítulo 19. Vamos ler o versículo 27. No 27 diz assim: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã. É o mesmo livro, tá, pessoal? Só mudou o capítulo e versículo. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e o que Deus fez? Tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló... Por que o Ló recebeu o livramento de Sodoma e Gomorra? Porque Deus lembrou de quem? Abraão. Deus não lembrou do Ló, não. Deus lembrou do Abraão, o tio dele. O Ló era sobrinho do Abraão. A Bíblia é clara. Deus lembrou do Abraão e foi lá e salvou o Ló. E aí? Você entendeu? Que quando Deus lembra de você, Ele pode salvar seu filho que está no tráfico, o seu filho que está na bandidagem, o seu filho que está num pecado, o seu filho que está fazendo coisa errada, seu marido que está lá bebendo cachaça, chegando de madrugada, fazendo um monte de coisa errada. Deus lembra de você e alcança outra pessoa. Quando? Quando você está debaixo de obediência. O Abraão é aquele que levou o filho para sacrificar. O filho da promessa. É esse, tá? Então, era tão disposto a obedecer a Deus que foi capaz de levar o filho para sacrificar. A gente sabe que ele não sacrificou o Isaac. Eu não sei de onde tirar esse negócio que você tem que sacrificar Isaac. Ele não sacrificou o Isaac. Tá? Sem querer falar mal de ninguém. Só, mas é ensinamento. Tem que ter. O ensinamento tem que dar. Ele não sacrificou nada. Mas ele estava disposto a fazer. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Ele estava disposto a obedecer, e a obediência era até o sacrifício do Isaac, embora ele soubesse, ele foi preparado para não fazer, mas ele faria se Deus mandasse. Ele sabia que Deus não mandaria. Amém? Agora o Abraão acorda, vai lá para aquele local onde ele teve um encontro, ele fez um pedido para Deus não destruir aquela cidade, se tivesse justos lá naquela cidade. O Jó era justo, a Bíblia fala que ele era justo. Só que quando o Abraão está lá, a Bíblia diz aqui, você leu comigo claramente, que Deus lembra do Abraão e livra o Ló. Amém, pessoal? Então Deus, se você reage positivamente, o seu resultado vai ser tão positivo,
que Deus vai livrar pessoas que não estão merecendo livramento, mas por sua causa, essa pessoa receberá livramento. Isso aconteceu comigo, irmãos. Quando eu era do mundo, uma vez eu estava na cidade, e aí o grupo que eu estava, bebendo, se drogando, madrugada, eu já era casado. Decidiram ir para uma comunidade chamada Barreira do Vasco, não sei se você conhece. E a gente entrou no carro, 5 homens, 5 rapazes. Faz muitos anos isso. Eu era novinho na época. Não que eu seja velho. Amém? Já profetizando, né? E aí o rapaz pega o carro, não era eu que estava dirigindo, entra na comunidade e erra o caminho e entra direto na boca de fumo. Havia uma festa de traficante lá. A gente entrou no meio da festa dos traficantes. Naquele dia, a gente entrou no meio da festa, irmão. Eu nunca tomei tanto susto na vida. Porque em pouco tempo, um monte de gente descalço, de bermuda, sem camisa, mas com cada arma desse tamanho, cercou nosso carro assim. Eu estava na janela e fiquei com uma desse tamanho na minha cabeça assim. E tinha um, sem nada, gritando: atira, atira, mata, 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 atira, atira. Eu falei, eu nem sei o que eu falei. Eu sei que eu fiquei lá, parado, paralisado. Eu acho que meu sangue saiu todo do meu corpo. Até minha alma saiu do meu corpo naquele dia. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma casa assim, onde tinha o som, pagode, essas coisas. E saiu um homem de lá, baixinho, gordinho, sem camisa, bermudão, sandália. Areia! Parece que era o cara, né? Que dizem, né? Que manda no local lá. Para aí. Tira todo mundo aí. Aí saímos do carro. Irmãos, era uma cena assim de filme. Todo mundo em volta. Fortemente armado. E gritando para atirar, para matar, para atirar, para matar. Eu só ouvia isso. Atira e mata, só ouvia isso. Foi assustador aquele dia para mim. Aí o homem saiu, falou com a gente. A gente falou que só tinha ido lá só para comprar, mas a gente errou o caminho. Pediu perdão, começou a pedir perdão. Nem bateu. Mandou vender e mandou embora. Deu uma bronca na gente. Vocês eram para estar morto agora. Ia dar problema para a gente, se a gente mata todos vocês. Mas vocês eram para estar morto agora. Vocês são doidos. Vende para eles e manda eles embora. E vendeu. E a gente desceu o morro e foi embora assustado. E eu fiquei pensando. Agora, né? Naquela época eu não pensava nada. A cabeça estava doida. Minha sogra orando por mim. Meu sogro, minha irmã mais velha orando por mim. E minha esposa orando por mim. Por elas, Deus me livrou. Deus lembrou delas. Não lembrou de mim. Deus lembrou delas e me deu livramento. Deus lembrou do joelho no chão, das orações, da obediência, da renúncia delas e me livrou naquele dia. Deus lembrou do Abraão e livrou o Ló. Respira, dá um passo atrás e tenha reações positivas. Quando você quiser agir de maneira negativa, não faça. Não seja essa pessoa, porque Deus vai lembrar de você. Posso continuar? Dá tempo? Ou quer que eu pare aqui e a gente ore? Está tarde, né? Posso continuar? Só tem mais 2 só aqui. Eu vou ler mais um com vocês. Capítulo 30, pronto. Para você não ficar triste comigo que eu estou demorando. Mas eu marquei 9 horas, tá? Foi o pastor que marcou 8. Que ele quis conversar com vocês, pedir oferta, cantar, louvar, eu marquei 9. Então, se for ver por aí, eu não estou atrasado, não. Eu só estou com 1 hora de reunião. Certo? 9 vai dar 10. Eu só tenho 1 hora de reunião aqui. A culpa é dele, então. Pega ele na saída, eu não. Amém? Mas eu vou acabar aqui, vou parar aqui. Capítulo 30. Versículo 22 e 23.
E lembrou-se Deus de quem? De Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha. Deus lembra de Raquel e tira a vergonha. Raquel, para quem não sabe, esposa do Jacó. A mulher que Jacó amava. Só que quando ele trabalha por ela, foram 14 anos trabalhando por ela, para casar com ela, para tê-la como esposa, o seu sogro o enganou e deu a outra irmã, que era mais velha. Ele diz, mas o costume daqui é a mais velha casar primeiro. E ele enganou o Jacó e deu a mais velha. E aí agora ele trabalha mais 7 anos, são 14 no total, e vem a Raquel. Só que a Raquel não gera filho. Naquela época era honra a mulher gerar filhos. A Raquel não pode gerar filhos. E a outra, a irmã dela, que se chama Leia, tem tradução que diz Lia, ela começa a gerar filhos. E a Raquel vai sendo envergonhada, porque cada filho que a Lia ou Leia gerava, ela achava que o Jacó ia se virar para ela, ia passar a se apaixonar por ela, ia deixar a Raquel de lado. Mas a Raquel era a esposa de verdade, Raquel era a pessoa que ele amava, né? E a Raquel começou a orar, e aí a Bíblia fala que Deus se lembrou da Raquel, e quando ele se lembra da Raquel, a Raquel vai engravidar. Amém, Jesus? Eu poderia passar o dia todo pregando, porque Deus lembrou da Ana, e deu Samuel para Ana, e Ana devolveu Samuel para a igreja. Samuel se transformou um dos maiores profetas que Deus usou, e Deus deu mais filhos para Ana, e a Ana estava no mesmo problema da Raquel. Mas por que Deus lembrou da Ana? Porque Ana foi lá para a casa do Senhor e foi orar, no lugar de ficar brigando com a concubina do marido, que era implicante que só. Ela não ficou reclamando com o marido e nem brigando com a mulher. Ela foi para a igreja orar. Orou tanto, que o sacerdote ele achou que ela estava bêbada. De tanto que ela orou, porque ela não falava nada, só abria a boca. Ela orava para ela mesma, ela não queria que ninguém soubesse da vida dela. Aliás, fica a dica aí, tá? Para de contar sua vida para todo mundo. Você tem um pastor? Conta para o pastor. Tem uma pastora? Conta para a pastora. Mas não fica contando para todo mundo não, porque tem gente que a igreja toda sabe da vida dela. Sentou do lado, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Pronto, contou a vida toda. Mas no outro domingo sentou do lado de outra pessoa. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Pronto, já sabe a vida dela toda. E cada domingo quem senta do lado sabe da vida da pessoa todinha. Você tem que falar com Deus. Amém, Jesus? E com quem realmente vai orar por você. É assim que a nossa vida espiritual vai crescer. A gente tem que aprender a viver e reagir positivamente. E você sabe o que aconteceu com Ana. Mas tem muita gente aqui. Gente que reagiu de maneira positiva. Pedro e o irmão dele, o André, estavam lá pescando, ganhando dinheiro, prosperando. Tinha aquela empresa de pescaria, digamos assim, né? Que a gente pode chamar desse jeito, uma empresa de pesca. E estava em Jesus e falou assim, sai desse barco, vou fazer você pescador de homens. Vai me pagar o quê? Nada, rapaz. Você vai ser pescador de homens. E o Pedro obedeceu. E Deus lembrou do Pedro e fez dele o líder da igreja primitiva. Tem muitos casos. O que eu quero que você entenda, e por isso que eu trouxe você nesses versículos, vou até fechar a Bíblia para não pregar mais, que eu tenho mais textos aqui, mas já demorei muito, é que se você reage positivamente, e positivamente é reagir com a vontade de Deus, não com a sua vontade. Se você reage positivamente, você vai ter resultado positivo. Se você reage negativamente, como? Você faz a sua vontade prevalecer. Para você aquilo é positivo, você acha que é positivo, mas a sua vontade vai contra a de Deus. Só que é o que você está acostumado a fazer, é o que você gosta de fazer, é o seu jeito de fazer, foi a cultura que você recebeu, foi a educação que você recebeu, foi o jeito que você foi ensinado desde pequeno, e você quer continuar desse jeito, a cabeça dura mesmo, que tem gente que é a cabeça dura, vou te falar. Meu pai era assim. Meu pai era assim, mas agora você tem um outro pai que está no céu que te ensina diferente, Vamos mudar. Amém, Jesus? E a pessoa cabeça dura não muda. Aí, essa reação é negativa. Sabe o que acontece? Resultado negativo. Quando precisa que Deus venha lembrar, você entendeu que lembrar é a ação de Deus na nossa vida, né? Ele lembra, ele age. Ele lembra, ele age. Ele lembra, ele age. Com Abraão foi assim, com Noé foi assim, com tantos, foi todo assim. Aí ele não age.
Parece que ele não lembra de você, ele te conhece. Mas parece que ele não lembrou de você na hora que você precisou, porque ele não age. E você passa por todo aquele deserto, e Deus não age. E por que Deus não está lembrando de você? Será que não é o... Eu não vou ficar falando porque... Amém? Cada um sabe dos seus defeitos, dos seus erros e das suas reações. Só que a partir de hoje eu gostaria, seria muito bom, se você começasse a repensar as suas reações. Repense. Amém, Jesus? Para que você possa dar um passo para trás na hora que a ira aparecer. A chateação, o aborrecimento. Ódio mesmo. Ódio, às vezes vem. Nós somos humanos, né? Aquele ódio repentino assim. Como é que pode fazer uma coisa dessa comigo? Aí você dá um passo, opa. Aí você lembra de Mateus 5. Não, orai pelos que vos perseguem. Oh, Jesus, só o Senhor mesmo. Misericórdia. Tudo bem, eu vou orar então. Aí você então reagiu positivamente. Ali Deus vem e te dá resultado positivo. Entendeu? Acho que vocês estão prontos para orar. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Foi isso que Deus falou no meu coração, tá, pessoal? Por isso que eu fiz esse propósito. Vou rodar todas as igrejas falando sobre esse assunto.